Olá, tudo bem? Vamos falar sobre valor posicional. Vamos considerar a seguinte situação. Digamos que Ana e Carlos, eles tinham o desafio de pegar o algarismo 4, o algarismo 3, o algarismo 2 e o algarismo 8 e a partir destes 4 algarismos formar um novo número. Então vamos considerar Carlos, iniciando por Carlos. Carlos, lembrando, tinha que pegar o algarismo 4, o 3, o 2 e o 8. Então Carlos iniciou e ele resolveu pegar logo o 4. Nas centenas, ele pegou o 3, depois pegou o 2 e pegou o 8. E ele formou o número 4.328. Perceba que no número de Carlos, 4.328, nós temos, o que nós temos neste número? Nós temos 8 unidades. Depois nós temos 2 ou 20 unidades. Nós temos também 3 centenas ou 300 unidades. E também, ainda neste número, nós temos 4 unidades de milhar ou 4.000 unidades. Quando chegou na vez da Ana, ela resolveu fazer o contrário. Ela primeiro pegou o 8, depois pegou o 2, depois pegou o 3 e depois pegou o 4. Lembrando que eles usaram o mesmo algarismo. E agora, Ana formou o número 8.234. Neste número, o que é que nós temos? Lembrando que o número que Ana usou foi 8.234. Neste número, nós temos o que? Nós temos 4 unidades. Nós temos 3 dezenas ou 30 unidades. Nós temos também 2 centenas ou 200 unidades. E também, ainda neste número que Ana formou, nós temos 8 unidades de milhar ou a mesma coisa que 8.000 unidades. Então, eles usaram os mesmos algarismos, mas formaram números diferentes. E por que isso aconteceu? Porque os algarismos estão em posições diferentes. O número 4, o algarismo 4, no número que Ana fez, vale 4 unidades. No entanto, o algarismo 4, no número que Carlos usou, vale 4 unidades de milhar ou 4.000 unidades. Se a gente fosse olhar para o número 3, o algarismo 3, no número que Carlos usou, vale 3 centenas ou 300 unidades. Mas o algarismo 3, para o número que Ana usou, vale 3 dezenas ou 30 unidades. Vamos fazer aqui algumas questões. Escreva o valor posicional de cada algarismo 5. Então, nós temos aqui 5, 5, 5 e 5. Que nós temos o número 5.555. Observe que este 5, ele vale 5 unidades. No entanto, este 5 aqui, ele vale 5 dezenas ou 50 unidades. Agora, este outro 5, nós temos o que? Nós temos 5 dezenas, que é a mesma coisa que 500 unidades. E por último, nós temos este 5, que vale 5 unidades de milhar ou 5.000 unidades. Se a gente fosse colocar quadro valor de lugar, seria assim: unidades, dezenas,
centenas e, por último, unidade de milhar. Vamos escrever o número que está representado no ábaco. Então perceba que nas unidades nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 unidades. Nas dezenas temos apenas uma. Nas centenas, 2, 3, 4. Então nós temos 4 centenas. Nas unidades de milhar, apenas 2. Então nós temos o número 2417. Vamos considerar a seguinte situação. Digamos que Carlos tem essa quantidade de dinheiro que está representado por essas cédulas e estas moedas. Então, quanto é que Carlos tem? Se a gente olhar apenas para as cédulas de 100, ele tem 100 e 100, que dá 200. Mas, se a gente olhar para as cédulas de 10 reais, ele tem 4 cédulas de 10, que dá 40. E se a gente olhar para as moedas, ele tem 3 moedas. Outra maneira de representar esse número, aqui o valor seria 243, ou seja, Carlos tem 243 reais. Mas eu poderia também representar esse mesmo número da seguinte maneira. Perceba que ele tem 2 vezes cédula de 100, mais quantas cédulas de 10? 4, ou seja, 4 vezes 10, mais quantas moedas de R$1? 3, ou seja, 3 vezes 1. Vamos para esta atividade. Decompõe os números adicionando o valor posicional de cada algarismo. Então, vamos lá. O 5, qual o valor posicional dele? Perceba que nós temos o número 546. Olha o que eu digo quando eu olho aqui para o 100. 500, ou seja, se eu colocar no quadro o valor de lugar, eu tenho unidades, eu tenho dezenas e tenho centenas. Esse 5 vale 5 centenas. Mas quando eu leio o número, eu também digo 500. Ou seja, 5 centenas é a mesma coisa que 500. O 4 dezenas, que é a mesma coisa que 40. E o 6 unidades. Agora vamos para este número, 2.489. Então, se eu coloco no quadro o valor de lugar, eu tenho unidades, tenho dezenas, tenho centenas e tenho unidade de milhar. Então, quando eu leio o número, eu digo 2.000, ou seja, 2 unidades de milhar é a mesma coisa que 2.000 unidades. 4 centenas é a mesma coisa que 400. O 8 é 8 dezenas, mas eu também posso dizer 80 e o 9. Vamos lá novamente. Então, no quadro valor de lugar tem unidades, tem dezenas, tem centenas e tem unidade de milhar. Que número é esse? 5.847. Perceba que quando quando eu chego no 5 e vou ler o número, eu digo 5.000, quer dizer que esse número aí, 5, ele vale 5.000 unidades de milhar ou 5.000 unidades. E o 8, 800, porque ele vale 8 centenas. Então, eu tenho 847, ou seja, 40 mais 7.